Ei, meu querido, minha querida, que alegria ter você aqui. Hoje, Deus me colocou algo muito forte no coração. E eu sei que essa palavra não chegou até você por acaso. Talvez você tenha entrado nesse vídeo buscando direção, buscando uma resposta. E eu creio que o Senhor já preparou algo especial para falar com você hoje. Se essa mensagem falar ao seu coração, compartilhe com alguém. Pode ser que essa palavra seja o que outra pessoa precisa ouvir. Então já deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Agora respira fundo, se concentra, porque eu creio que Deus tem algo transformador para derramar sobre a sua vida. Quantas vezes a gente deixa de viver o que Deus tem para nós porque estamos preocupados com o que os outros vão pensar? A gente quer ser aceito, quer ser aprovado. Mas será que estamos buscando a aprovação certa? Hoje nós vamos falar sobre a busca por validação humana e como isso pode nos impedir de viver os planos de Deus. Porque a única validação que importa vem dele. Ele já te escolheu, já te capacitou. Então, por que você ainda se sente preso ao que os outros dizem? Se você já se sentiu pequeno, se já duvidou do seu chamado, se já pensou que não era bom o suficiente, essa palavra é para você. Escuta isso. Se você buscar a aprovação dos homens, sempre será prisioneiro das opiniões. Mas, se buscar a aprovação de Deus, será livre para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não precisa da validação dos outros para ser quem Deus te chamou para ser. O mundo pode dizer que você não é capaz, mas se Deus disse que você é, então já está decidido. E para te provar isso, hoje nós vamos ver a história de um homem que se sentia exatamente assim. Inseguro, pequeno, despreparado, mas que foi escolhido por Deus para uma grande missão. Talvez você já conheça a história de Moisés, mas hoje nós vamos olhar para ela de um jeito diferente. Vamos entender como Deus transforma improváveis em escolhidos e como Ele não depende da aprovação dos homens para realizar seus planos. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que se sentiram pequenas diante do chamado de Deus. Pessoas que olharam para si mesmas e pensaram: eu? Deus tem certeza? Eu não sou a pessoa certa para isso. E um dos maiores exemplos disso foi Moisés. Um homem que teve um começo turbulento, um passado complicado, mas que foi escolhido por Deus para uma missão grandiosa. Em Êxodo 3:7 diz assim: Então o Senhor disse: De fato, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Moisés, naquele momento, estava diante de uma revelação divina. Deus não só via o sofrimento do povo, como já tinha um plano para libertá-los. E Moisés fazia parte desse plano. Mas olha a resposta de Moisés no versículo 13. Disse Moisés a Deus: Quando eu chegar aos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Então, que lhes direi? Aqui Moisés revela sua insegurança. Ele não pergunta sobre a missão em si, mas sobre como os outros iriam enxergá-lo. Já percebeu como muitas vezes a gente age da mesma forma? Deus nos chama para algo, mas em vez de confiar, a gente se preocupa com a opinião dos outros. E sabe o que é mais incrível? Moisés não era um grande líder. Ele não era um homem influente. Ele não tinha status. Mas Deus olhou para ele e disse: É você. Isso significa que Deus não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então eu te pergunto: será que você não está exatamente no mesmo lugar que Moisés? Será que Deus já não colocou um chamado no seu coração, mas você tem deixado a insegurança te parar? Meu irmão, minha irmã, se Deus te chamou, então Ele vai te capacitar. Agora pensa comigo. Moisés está diante de uma sarça ardente,
ouvindo a voz do próprio Deus. Mas, ao invés de se alegrar e confiar, ele questiona, ele duvida, ele olha para si mesmo e vê um monte de limitações. Sabe o que isso significa? Moisés estava tão preso à visão que os outros tinham dele, que não conseguia enxergar quem Deus dizia que ele era. Em Coríntios 1:27 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus não escolhe pelo currículo, Deus não escolhe pelo status. Ele escolhe de acordo com o propósito. Moisés era um improvável, criado no palácio, mas sem identidade. Fugiu depois de cometer um erro. Passou anos longe de tudo. Aos olhos humanos, ele estava esquecido, mas aos olhos de Deus, ele estava sendo preparado. João 15:16 nos lembra de algo poderoso. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não importa de onde você veio, não importa quantas vezes você falhou. Deus já te escolheu. Ele não está perguntando se os outros acham que você é capaz. Ele já decidiu que você é. Agora eu te pergunto, você tem olhado mais para o que Deus diz sobre você ou para o que os outros dizem? Se Deus já te chamou, então está na hora de confiar e dar o próximo passo. Agora eu quero que você pare por um instante e pense: quantas vezes você deixou de viver algo por medo do que os outros iriam pensar? Quantos sonhos ficaram para depois porque você se preocupou mais com a opinião das pessoas do que com a voz de Deus? A verdade é que, muitas vezes, não avançamos porque estamos presos ao que os outros dizem sobre nós. Nos preocupamos com a aceitação, com os olhares, com os comentários, e sem perceber, nos tornamos reféns da aprovação alheia. Gálatas 1:10 nos ensina algo poderoso. Porventura busco eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso significa que, enquanto estivermos tentando agradar a todos, nunca conseguiremos cumprir o chamado de Deus para nossas vidas. Porque o chamado de Deus nem sempre faz sentido para os outros, mas sempre faz sentido para o seu propósito. Agora, vamos refletir sobre 3 verdades que podem transformar a maneira como enxergamos essa questão. Nossa identidade está em Deus, não no que os outros dizem. Se Moisés tivesse esperado a aceitação do povo antes de obedecer a Deus, ele nunca teria se levantado como líder. Se Davi tivesse acreditado nos que diziam que ele era pequeno demais, jamais teria derrubado Golias. E se Jesus tivesse esperado ser aceito por todos, ele nunca teria cumprido seu ministério. Mas sabe o que esses homens tinham em comum? Eles ouviram a voz de Deus acima de qualquer outra voz. Jeremias 1:5 nos lembra algo essencial. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que quem define você não é a opinião dos outros, é Deus. Ele já te conhecia antes mesmo de você existir. Ele já tinha um propósito para você antes de qualquer pessoa dizer o contrário. Então, por que dar mais peso ao que os outros falam do que ao que Deus já determinou sobre sua vida? O medo da rejeição não pode nos impedir de agir. O que teria acontecido se Moisés tivesse recusado o chamado? E se ele tivesse deixado seu medo falar mais alto? Talvez o povo de Israel tivesse ficado no Egito por mais tempo. Isso nos mostra que a nossa obediência não afeta apenas a nossa vida, mas também a vida de outros ao nosso redor. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama apenas por nós mesmos. Ele nos chama porque há um propósito maior em jogo. O Provérbios 16:9 nos lembra que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor
lhe dirige os passos. Isso significa que você pode até tentar planejar tudo, mas no final é Deus quem guia seu destino. E se Ele já preparou um caminho para você, por que parar no meio dele por medo do que os outros vão dizer? Reflita. Você tem permitido que a opinião das pessoas determine os seus passos? Ou tem confiado que Deus já traçou o caminho certo para você? A obediência a Deus gera frutos. Moisés poderia ter recusado o chamado. Mas quando ele obedeceu, Deus fez o impossível. O mar se abriu, o povo foi liberto, a promessa foi cumprida. Obedecer a Deus não significa que tudo será fácil, mas significa que no final, os frutos valerão a pena. E quando você obedece, mesmo sem entender, os frutos falarão mais alto do que qualquer opinião contrária. Em Mateus 7,16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Isso significa que não são as palavras que provam quem você é, mas os frutos que você gera. Se Deus já colocou um chamado no seu coração, siga em frente. Os frutos da sua obediência serão a maior resposta para aqueles que duvidaram de você. Agora, eu quero que você reflita. Você tem vivido mais baseado na validação dos outros ou na validação de Deus? Se Deus já disse que você é capaz, por que continuar esperando a aprovação de quem não conhece os planos que Ele tem para você? Hoje é o dia de dar um basta nisso. Hoje é o dia de parar de olhar para os lados e começar a olhar para cima. O dia de confiar que o que Deus tem para você é maior do que qualquer opinião humana. Sabe quando Deus fala algo ao nosso coração, mas a gente insiste em duvidar? A gente questiona, tenta encontrar justificativas para não avançar. Mas sabe o que é incrível? Deus não desiste de nós. E para te mostrar isso de forma ainda mais clara, eu quero compartilhar 3 histórias que ilustram essa verdade. São histórias que vão abrir os seus olhos para enxergar como a busca pela validação humana pode nos limitar, mas a confiança em Deus pode nos libertar. Um padeiro abriu sua padaria com muito esforço. Ele acordava de madrugada, preparava os pães com carinho e recebia elogios todos os dias. Seus clientes adoravam seus produtos e a padaria crescia. Mas um dia, um cliente entrou, comprou um pão e disse: "O pão está bom, mas já comi melhores." Aquilo ficou na cabeça do padeiro. Ele passou o dia todo pensando naquele comentário. Um único cliente insatisfeito conseguiu abafar todos os elogios que ele já havia recebido. Ele começou a duvidar do seu trabalho. Pensou até em desistir. Mas então, um amigo lhe disse: "Você está deixando um comentário negativo apagar tudo o que você construiu. Seu trabalho continua abençoando muitas pessoas. Não deixe que uma única voz te paralise." Às vezes, focamos tanto nas críticas que esquecemos de olhar para os frutos que já produzimos. Se Deus já te aprovou, por que se abalar por quem não enxerga o seu valor? Um jovem decidiu treinar para correr uma maratona. Ele estava animado, determinado e pronto para o desafio, mas no caminho encontrou 3 pessoas que lhe deram conselhos diferentes. O primeiro disse: "Você precisa comprar um tênis caríssimo, senão não conseguirá correr." O segundo afirmou: "Esquece o tênis. O segredo é correr descalço." O terceiro olhou para ele e disse: "Para que tentar? Você nunca vai conseguir." O jovem ficou confuso. Ouviu tanto as opiniões dos outros que quase desistiu. Mas então ele tomou uma decisão. Parou de ouvir tantas vozes e simplesmente começou a correr. No final, completou a maratona e percebeu que o mais importante não era agradar ninguém, mas permanecer firme no seu propósito. Se você tentar agradar todo mundo, nunca sairá do lugar. Mas quando você coloca seus olhos em Deus e segue a direção dele, nada pode te impedir de chegar onde ele te chamou para estar.
Havia um menino que sempre via uma árvore no quintal da sua casa e dizia: "Essa árvore não presta. Não dá fruto, não serve para nada." Para ele, uma árvore só tinha valor se produzisse algo visível. Mas um dia veio uma grande tempestade. Ventos fortes arrancaram várias árvores da vizinhança. E quando tudo passou, ele percebeu que aquela árvore continuava de pé. Foi então que ele entendeu. Aquela árvore não estava ali para dar frutos, mas para dar sombra e proteção. Nem sempre os frutos aparecem na hora que queremos, mas isso não significa que Deus não está nos usando. Muitas vezes, Ele nos posiciona para sermos uma fortaleza no meio das tempestades. Cada uma dessas histórias nos ensina algo muito poderoso. Não deixe que uma crítica anule tudo o que Deus já fez através de você. Pare de ouvir tantas opiniões e foque na voz de Deus. Mesmo que os frutos não apareçam agora, Deus já te plantou no lugar certo. Agora eu te pergunto, qual dessas histórias falou mais ao seu coração? Agora eu quero que você pare por um instante e olhe para tudo o que falamos até aqui. Quantas vezes você já permitiu que a opinião dos outros controlasse sua vida? Quantas oportunidades você perdeu porque estava preocupado com a validação humana? Moisés se sentiu incapaz, mas Deus o chamou assim mesmo. Ele achava que não tinha o que era necessário. Mas Deus já havia preparado tudo, e quando ele confiou, o impossível aconteceu. Muitas vezes ficamos presos à necessidade de validação. Queremos que os outros nos reconheçam, nos aplaudam, nos aprovem. Mas sabe de uma coisa? A opinião dos homens nunca pode definir o que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. O que tem te impedido de viver o que Deus tem para você? Você tem deixado a opinião dos outros ditar suas decisões? Tem vivido refém do medo da rejeição? Ou tem buscado aprovação onde não deveria? A Bíblia, em Jeremias 17, de 7 e 8, nos ensina algo poderoso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. Isso significa que se você confiar em Deus, Ele vai te firmar, te sustentar e te levar para lugares que você nunca imaginou. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo. O medo da crítica, o medo do julgamento, o medo de dar um passo e fracassar. Mas sabe o que eu aprendi? Quando Deus te chama, Ele já preparou tudo o que você precisa para a jornada. Agora eu quero que você reflita. O que Deus já colocou no seu coração, mas você tem adiado por medo da opinião dos outros? Talvez seja um sonho que você deixou de lado porque alguém disse que era impossível. Talvez seja um projeto que você sempre quis começar, mas as críticas te fizeram desistir. Talvez seja um chamado que Deus já te deu, mas você ainda sente que não é suficiente. Se Deus já colocou um propósito no seu coração, siga em frente. Os frutos da sua obediência serão a maior resposta para aqueles que duvidaram de você. Se Deus te chamou, vai. Se Deus te deu um propósito, confia. Se Ele disse que você é capaz, acredita. Você não precisa esperar a aprovação de ninguém para viver o que Deus tem para você. E se essa palavra falou com você, então eu quero que você declare nos comentários: eu escolho confiar na voz de Deus. Agora eu quero orar com você. Senhor, eu te agradeço porque a tua voz é a única que importa. Eu sei que muitas vezes olhamos para as opiniões dos outros e nos sentimos pequenos, incapazes, inseguros. Mas hoje, nós decidimos confiar em Ti. Que toda insegurança caia por terra, que todo medo da rejeição seja quebrado, que toda necessidade de aprovação humana seja substituída pela certeza do Teu amor. Senhor, nos ensina a ouvir a Tua voz acima de qualquer outra. Nos fortalece para caminhar confiantes no propósito que o Senhor tem para nós.
Eu declaro que essa pessoa que está ouvindo essa oração será levantada como um improvável que vai surpreender a todos pelo que o Senhor fará na vida dela. Isso significa que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele está nos guiando para o melhor. Senhor, nos ensina a viver para o Teu propósito. Nos dá coragem para não desistirmos por causa das críticas. Nos faz fortes para continuarmos mesmo quando ninguém acredita em nós. Que possamos ser como aquela árvore plantada junto às águas, firmes e inabaláveis, e crescendo segundo a Tua vontade. E que no final, o nome de Jesus seja glorificado através da nossa história. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Eu creio que Deus quer alcançar muitas vidas através dessa mensagem. E lembre-se, você não precisa da validação dos outros para viver o que Deus tem para você. Se Ele já te chamou, então já está decidido. Agora é com você. Confie na voz de Deus e viva o que Ele tem para a sua vida.